O GAFA já dominou o mundo. Okada Toshio revela sua verdadeira e aterrorizante natureza. Google, Amazon, Facebook, Apple. Essas 4 empresas dominam silenciosamente o cotidiano de bilhões de pessoas. Elas não forçam ninguém, apenas oferecem conveniência. Mas por trás disso, o mecanismo para concentrar a riqueza mundial nas mãos de poucos já está completo. O valor de mercado por funcionário do Facebook é 100 vezes maior que o da General Motors. Elas sugam a riqueza sem gerar empregos. Jeff Bezos da Amazon apoia a renda básica universal, porque os armazéns foram robotizados e os trabalhadores humanos se tornaram desnecessários. O GAFA não paga impostos, e mantém os cidadãos com os impostos pagos por outras empresas e indivíduos, fazendo-os comprar na Amazon. Esta é a verdadeira natureza do novo domínio mundial. O que Okada Toshio fala sobre o destino do GAFA e as escolhas que devemos tomar. Assista agora. Não é que estejam tentando nos forçar a usar. Eles também não estão tentando vender nada. De forma extremamente simples e inteligente, nos fazem crer que usamos porque queremos usar. Enquanto, na verdade, estão nos dominando. Vocês sabem disso? É sobre isso que este livro fala. Mais do que dominando. A dominação já está completa, é isso que ele diz. Por exemplo, quando falamos que grandes empresas dominam as pessoas. Toyota City, em Aichi, era conhecida como uma cidade dominada pela Toyota. Como frequentemente se lia nas revistas antigamente. Hoje em dia as revistas não escrevem mais isso. Neyagawa, em Osaka, era uma cidade dominada pela Panasonic, como eu costumava ver em revistas quando era criança. Era assim que se dizia, mas o sentido de dominação do GAFA é completamente diferente. Vai além da Toyota e da Panasonic. Desde a Revolução Industrial, sempre existiram grandes empresas que acumularam lucros enormes. Diziam que as cidades que serviam como castelos a essas empresas eram dominadas por elas. Mas essas grandes empresas, seja Dupont ou qualquer outra, geravam empregos proporcionais ao seu tamanho. Ou seja, criavam empregos pagando salários aos trabalhadores. Porém, o GAFA é o oposto disso. Olhem para isso. É um gráfico na página 22. Bilhões de pessoas usam comodamente os produtos e serviços do GAFA. Porém, as pessoas que obtêm benefícios econômicos são irritantemente poucas. O valor de mercado por funcionário da General Motors é de aproximadamente $23.000. Pode parecer impressionante, mas o Facebook tem $20,5 milhões por funcionário. Cerca de 100 vezes a GM, o ícone empresarial do século passado. 100 vezes. Mas a GM. O Facebook tem menos de 20 mil funcionários. E com isso, em países desenvolvidos, gera valor econômico equivalente ao de uma nação. Ou seja, enquanto a General Motors empregava 210 mil pessoas para ganhar $230 mil, o Facebook, com cerca de 17 mil funcionários, gera cerca de 100 vezes mais receita. O que isso significa? Não é receita, é valor de mercado que está subindo. O que isso significa? As grandes empresas sempre foram ditas como dominadoras do mundo, seja nos grupos Keiretsu ou em qualquer sistema. Elas geravam os empregos correspondentes e, de certa forma, não deixavam de ser úteis às pessoas. Em contraste, as 4 empresas do GAFA empregam assustadoramente poucas pessoas, enquanto têm receita e valor de mercado assustadoramente altos. O que está acontecendo com esse desequilíbrio? Isso me lembrou algo parecido. Existe um manga chamado Ano 6, de 1967. É um manga de Satoru Ozawa serializado na Shonen Sunday. Nele aparece uma organização secreta chamada Max que tenta dominar o mundo. Há uma cena em que o líder supremo do Max discursa para novos membros. É aqui. O Max agora consegue movimentar 1/80 da moeda mundial.
Este poder econômico é o maior depois dos Estados Unidos e da União Soviética. Mais 200 a 300 milhões de cidadãos dos Estados Unidos e da União Soviética dependem desse poder econômico. Por isso, ambos os países precisam de orçamentos enormes. Nosso Max precisa sustentar menos de 1/100 da população de ambos os países. Portanto, o poder econômico do Max é o maior do mundo. Impressionante. Isso foi publicado no Shonen Sunday em 1967. É um manga bastante impressionante, e claro, como quem conhece sabe. É a inspiração para Gargoyle em Nadia, O Segredo da Água Azul, da Neo Atlântida. Neo Atlântida e o grupo Gargoyle. Por que usam submarinos para destruir outros navios? É porque planejam o domínio econômico destruindo as rotas comerciais. Por isso, o fato de movimentar 1/80 da economia mundial está mencionado em uma cena de discurso. Essa é a origem. Entendem, né? É assim que funciona. O discurso do líder do Max continua. Só este primeiro quadrinho já basta. Agora, nosso Max pode fazer qualquer coisa neste planeta. Ou seja, embora tenhamos um poder econômico enorme, nossa população é muito pequena. O que significa que temos dinheiro livre à vontade. De fato, já são mais de 10 países que não conseguem operar sem nossa ajuda. E já são 30 países que introduziram o capital do Max. Realmente, é incrível pensar que este é um manga de 1967, de mais de 50 anos atrás. Este Max que planeja a conquista mundial e o GAFA não são praticamente a mesma coisa? A diferença é que o Max destrói navios com armas ilegais, cortando rotas comerciais para dominar países dependentes do comércio. Mas isso também é a mesma coisa que a China, a Rússia e os Estados Unidos fazem ou fizeram. O Império Britânico, a França e a Espanha também emitiram licenças de pilhagem para piratas. O que é exatamente a mesma coisa. Então, o que o Max faz realmente é ruim. É exatamente a mesma coisa que as antigas potências coloniais faziam. E ainda, o Max também não distribui os lucros para as massas. Não contrata pessoas. Os trabalhadores que eles contratam são incrivelmente poucos. E ainda, as 4 empresas do GAFA nem pagam impostos. Então seus lucros não são distribuídos para os mais fracos. São verdadeiros inimigos da democracia. Por isso, o que é interessante no GAFA é que, por serem inimigos da democracia, as elites intelectuais desiludidas com a democracia. Desculpem. As elites intelectuais desiludidas com a democracia. Ou seja, quem são essas pessoas? Pessoas como Oriemon e Shintaro Tabata da Zozoton. Esse tipo de pessoa apoia o GAFA. Para essas pessoas, acreditar no sistema democrático e que as pessoas e empresas que ganham muito paguem impostos ao Estado, ao governo, e esses impostos sejam usados por burocratas sem inteligência ou para outras coisas. É pior do que a Amazon investir em pesquisa e desenvolvimento. Então está tudo bem. Muitas pessoas concordam quando olham para o Facebook e empresas similares. As pessoas que concordam são geralmente as mais inteligentes. Criticar o sistema democrático abertamente já não provoca a reação de ninguém. Chegamos a esse ponto. Por isso, mesmo a evasão fiscal do GAFA. Há quem critique, mas já desistindo do sistema nacional. O número de pessoas que querem que as empresas substituam o Estado está aumentando consideravelmente. Não só o GAFA, as empresas de TIM geral são assim. Uma elite pequena e selecionada, de forma inteligente e elegante, sem sujar as mãos, visando acumular riquezas imensas. Porém, por trás disso, a maioria das pequenas e médias empresas, empreendedores que competem com o GAFA e as empresas de TI. E o desemprego aumenta. Como eles não contratam muitas, o que é a classe média? Ganhando um salário decente, que ao se aposentarem, naturalmente poderiam viver da previdência. Tinham insatisfações na vida, mas não tinham tanta ansiedade. Isso é a classe média. Conseguiam fazer isso. Essas vazias. E a desigualdade só cresce. Como pretendem lucrar? A Amazon pergunta. Na verdade, Jeff Bezos fez uma declaração interessante de lado de novo.
Eu também, até ler este livro. Não havia percebido isso. Pensei será mesmo, mas a essência do discurso de Jeff Bezos deveria considerar um sistema de garantia mínima de renda para todos os cidadãos, ou seja, renda básica universal. Este discurso, na superfície, Bezos foi chamado de defensor dos mais fracos por este discurso. Mas Scott Galloway, o autor deste livro, disse: antes de elogiar isso, pense por que há tão poucas imagens dos armazéns da Amazon. É o que ele diz. Às vezes saem fotos dos armazéns da Amazon, mas são apenas os convenientes fornecidos por ela. Apenas os que a convencem. Por exemplo, ouvimos que as pessoas são superexploradas nos armazéns da Amazon. Todos trabalham em turnos de 10 horas intensos. Ouvimos esse tipo de coisa, mas isso já é história do passado, segundo Galloway. Nos armazéns atuais da Amazon nos Estados Unidos, não há mais pessoas sendo superexploradas. Só robôs operando sem humanos. Para isso, a Amazon pagou muito dinheiro a empresas de gestão de armazéns robóticos e comprou as próprias empresas. Na verdade, isso não é só a Amazon, os armazéns da Uniqlo também foram robotizados, reduzindo 90% dos trabalhadores nos armazéns. No caso da Uniqlo, eles realocaram os 90% dispensados para outras funções. Bem, é a gestão à moda japonesa, mas a Amazon não faz isso. O que Bezos quer dizer é, basicamente, os armazéns da Amazon não precisam mais de trabalhadores humanos. Por isso, não temos dinheiro para pagar a eles. Mas se não compram, a Amazon fica em apuros. Então, o governo que dê dinheiro a eles, como renda básica. Mas o governo, como vai pagar? A Amazon não paga impostos. Fazemos otimização fiscal legal, então quase não pagamos nada ao governo americano. Portanto, a renda básica que o governo americano pagaria a eles, o dinheiro para garantir um mínimo de subsistência, seria pago com os impostos cobrados de outros indivíduos e empresas. Incrível, é sórdido demais. Inteligente ou sórdido? Os motivos de Bezos para apoiar a renda básica. O motivo de Bezos é que manter a classe média já é claramente impossível. Então a Amazon, com os impostos pagos por outras empresas, sonha com um mundo em que pague dinheiro aos cidadãos para que façam compras na Amazon. É isso que eles sonham. É literalmente um governo mundial. Como disse antes, Oriemon acha melhor deixar a Amazon lucrar do que dar impostos ao governo japonês. Pois a Amazon investe em pesquisa básica. E os jovens estão contribuindo com ideias. E se criarem uma empresa com uma ideia interessante, a Amazon compra. Por isso o benefício para nós, é o que dizem. Mas esse nós não está muito presente nesta estrutura de pensamento. É convincente demais. Mas o que Oriemon diz também tem uma certa lógica. Basicamente, o Estado está perdendo a batalha. E uma sociedade em que o GAFA continua vencendo já chegou. Quero ouvir sobre o GAFA. GAFA é impressionante. Já deu vontade de largar tudo. GAFA é impressionante. Já não dá nem para competir. Por isso agora, nos Estados Unidos,